Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, né? Passando aqui nesta tarde de sábado, 3 de agosto de 2024, uma tarde ensolarada em Ribeirão Preto, probabilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 28%, mas deve cair ainda até o final da tarde, deve chegar muito próximo ou próximo dos 20%. Portanto, continue fazendo os seus protocolos, não faça exercício entre 10 e 16 horas, não faça, tá? É porque você pode pegar uma insolação, você pode pegar também aí uma desidratação. Você pode ficar desidratado fazendo exercícios nesta temperatura, com esse ar tão sem umidade, tá? Então, cuide-se aí para que você não tenha uma desidratação nem uma insolação. Hidrate-se bastante, tome bastante água e, se possível, evite fazer exercício entre 10 e 16 horas. Esse é o inverno brasileiro, né? Que em Ribeirão Preto está parecendo mais alto o verão. É 31 graus de máxima hoje, 17 graus foi logo pela manhã, temperatura agradável pela manhã, mas muito quente à tarde, então é o inverno brasileiro aí, dando as suas caras aí. Nós estamos quase na metade do inverno e ainda não vimos o inverno passar por aqui, por Ribeirão Preto. Pode ser que aí na sua região já passou aí o inverno, né? Então, passando também para poder lembrar vocês de algumas coisas que estão acontecendo na nossa cidade e em muitos lugares por aí, tá? Tem muita gente falando que tem muito problema com esse tipo de situação e esta situação, esse problema que está acontecendo em muitos lugares por aí, está deixando muita gente de cabelo em pé. É o tal do escorpião e do mosquito Aedes aegypti. O mosquito Aedes aegypti ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, e a dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar, tá bom? Então cuida aí da sua casa, do seu pedaço, para que o mosquito não apareça, que não faça nenhum local de criadouro aí dentro da sua casa e que você fique um pouco mais resguardado desses problemas. O outro são os escorpiões. Os escorpiões estão aí em plena fase de acasalamento. Agosto, setembro e começo de outubro é o tempo deles. Então, agora eles estão em polvorosa, querendo fazer a morada dentro da sua casa, dentro da casa de cada um de nós. Então cuide aí, você que tem aqueles entulhos, resto de construção civil, tijolos, telhas, latas, garrafas, madeiras jogadas lá no fundo, limpa tudo isso daí e retira aí de perto da sua casa, porque esses escorpiões não são fáceis, eles arrumam um lugarzinho e acabam ficando por ali, onde tem um grilo, onde tem uma barata, onde tem uma lesminha, uma cobrinha, qualquer coisinha assim que ele pode comer. É alimentação favorável para esse bichinho se instalar na sua casa, tá bom? Então não deixe que esses bichos façam morada na sua casa, tá bom? Nós continuamos orando pelos nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Esta live não está sendo transmitida para o interior dos hospitais públicos, né? Porque infelizmente não podemos mais fazer esse link para dentro dos hospitais, tá bom? Mas a ideia é o seguinte: nós vamos continuar fazendo e a estrutura já está sendo montada, já estamos montando uma outra situação aí e nós haveremos de ter uma solução para todos vocês. Mas enquanto isso, eu estou atendendo aqui uma situação de uma pessoa que me falou hoje, mas que amor que é esse? O amor de João 3,16, que a gente estava falando, é o amor de Deus, é um amor incondicional, é um amor que você não pode medir. Então eu coloquei algumas coisas e eu vou colocar como base aqui o versículo de João 3,16 para você e você vai vendo aí, ó, porque Deus amou o mundo tanto. Essa é a versão na linguagem de hoje, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra. Nele quem? Em Jesus. Mas tenha a vida eterna. Você quer ter a vida eterna? Você precisa de ter uma vida eterna perto de Deus, morar com Deus,
morar ao lado do Senhor e ter contato permanente com Ele, num lugar de delícias, que a Bíblia relata que é um lugar onde as ruas são de ouro e cristal. Olha, que lugar que é esse que nós vamos pisar em ouro, nós vamos andar nas ruas de ouro, muros de jaspe, de cristal, um lugar lindo, maravilhoso, onde nós haveremos de morar assim que nós passarmos para a eternidade, assim que nós morrermos. Mas existem algumas coisas que eu não consegui esclarecer para essa pessoa e ela está esperando esse esclarecimento, então eu vou falar para vocês aqui. Ó. A princípio, presta atenção, a princípio, todo homem é pecador. Percebe isso? Alguém disse um dia, num grupo que a gente está fazendo, que por que Jesus vai mandar então, por que Deus vai mandar Jesus para morrer aqui na cruz? Para condenar o mundo? Seria essa a solução? Não, é porque o mundo já estava condenado, destinado ao inferno. O ser humano estava destinado ao inferno. Precisava necessariamente que alguém pagasse essa conta. E Deus não poupou o seu único filho. Está aí em João 3,16, a declaração de amor mais linda que se pode ter conhecimento debaixo do sol. Ele entregou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, mas tenha contato com Deus diretamente, porque anteriormente não teríamos esta garantia. Veja o que eu fiz aqui e você vai gostar dessa situação. Veja aí, eu vou sumir um pouquinho da tela, mas você vai recebendo aí. O amor de Deus é imensurável. Você não consegue medir o tamanho dele. O tal amor, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí, ó, o amor imensurável de Deus. Então, presta atenção nesta situação, que Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que nós merecíamos, não é que nós éramos bons, não é que nós éramos melhores do que ninguém. O que está dizendo o texto é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas no capítulo 5 de Romanos, no versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é que nós já merecíamos ou que merecemos essa salvação. Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados, sem que nós merecêssemos. Aí, lá em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como uma oferta, como pagamento pelos nossos pecados. Ele envia o seu Filho, o seu único Filho, para morrer na cruz que estava no Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Aí cabe aqui uma colocação para você que você pode dizer assim: e aí? Ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados? Você vai fazer o que agora? Você precisa fazer alguma coisa. E aí, nesta alguma coisa, quando nós falamos, olha, precisa ter um movimento, uma movimentação do ser humano, que é o sacrifício que Jesus foi feito lá, que foi feito por Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício do Filho unigênito, que foi pelos meus e pelos seus pecados, está aí, ó, dizendo para você nesse momento o quê? Pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou a usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens. Ele veio aqui nessa terra, se tornou um como eu e como você. Está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 até o 8. Ele se tornou semelhança nossa, de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Infelizmente, muitas pessoas, apesar de saber do sacrifício bendito de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ainda hoje não o aceita, não aceita esse sacrifício como pagamento dos seus pecados. Esta é a realidade. Jesus já morreu pelos meus e pelos seus pecados. Ele verteu ali na cruz do Calvário o sangue dele, o sangue puro carmesim, pela minha vida e pela sua vida, pelos meus pecados e pelos seus pecados. Mas você precisa necessariamente fazer ou tomar a sua decisão. Em Isaías, no capítulo 53, versículo 5, diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías, no capítulo 53, verso 5, está dizendo estas palavras. E você vai precisar decidir o que você vai fazer com tão grande amor que Deus declarou ou que ele fez, demonstrou por cada um de nós. Você vai precisar decidir. Não importa onde você está nesse momento, não importa se você está numa cama de hospital, se você está dentro de um ambiente hospitalar, não importa se você tem ou não algum tipo de problema de saúde ou se você está ou não passando por alguma dificuldade. Eu quero dizer para você que Jesus já morreu pelos meus e pelos seus pecados. Agora, a decisão de receber esses benefícios que foram conquistados ali na cruz do Calvário é meu e é seu também. Então presta atenção aqui que tem mais uma coisa que eu preciso mostrar para você. Presta bem atenção. A universalidade da oferta de salvação. O que está querendo dizer isso aqui? Ó? Veja o que está dizendo esses versículos aqui. Ó. Isto é bom e aceitável diante de Deus. Paulo escrevendo a sua primeira carta a seu filho na fé, o Timóteo, segundo capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele está dizendo que Deus enviou seu Filho para que morresse por todos. E é universal esse sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário. Você pode ou não aceitá-lo, mas ele já está disponível para você. Já foi determinado, já foi decretado ali na cruz do Calvário o perdão dos seus pecados, se você o aceitar, se você resolver colocar em prática a sua decisão, o seu poder de decisão. Mas veja aí o que é que está dizendo. Olha, isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual quer, ou qual deseja, né, que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que mais? Que mais que Paulo está dizendo? Olha, e eu vou dizer mais aqui para você. Ó. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, ou a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender, ou arrepender-se. Segundo a carta de Pedro, está dizendo assim, ó, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Esta situação de arrependimento é o que Deus quer de cada um de nós.
não precisa mais fazer nenhum tipo de sacrifício. Mas também, presta atenção aqui, ó. Você vai ver, antes do final dessa palavra, que não tem uma outra oportunidade. Não tem. Presta atenção que nós vamos chegar lá. Então, ó, mais uma coisa aqui que está dizendo a palavra de Deus. Ó, presta atenção aqui, ó. Desculpa aí que esta situação está dizendo aqui, ó. A necessidade da fé. Você precisa ter fé. Não tem como agradar a Deus se não tiver fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Presta atenção, olha o que está dizendo aqui. Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, não vem de coisas que você pratique, para que ninguém se glorie. Não vem de você dar uma cesta básica ou de ajudar alguém a atravessar a rua ou fazer alguma benfeitoria na casa de alguém ou de você conseguir passar para alguma pessoa algum valor em dinheiro. Isso não vem de vós. A salvação não é por causa dessas situações ou por causa dessas atitudes. É pela graça. A graça que está intrinsecamente colocada na fé. Isto não vem de vós, é um presente de Deus. E não é por obras, para que ninguém fique se gloriando, para que ninguém fique aí, eu sou melhor, eu sou bacana, eu estou indo para o céu, e você que não tem condições, você que não tem como dar uma cesta básica ou como ajudar uma outra pessoa, ajudar o seu semelhante aqui nessa terra, você não vai para o céu, você não tem. Não. Deus foi tão justo, tão sincero e tão amoroso para com todos os homens que ele disse assim, ó, não é por causa disso, é porque eu entreguei o meu filho na cruz do Calvário pelos seus pecados, para que os seus pecados sejam perdoados. Mas aí cabe a cada um de nós fazer uso desta situação. Olha outra coisa aqui que está dizendo, outro versículo, Romanos no capítulo 10, versículo 9, diz assim, se com tua boca, isso vocês veem quase todos os dias, vocês que são mais antigos aqui na live, toda vez que eu fazia live, toda vez que eu faço live, eu falo, se com tua boca confessares que Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca você confessa Jesus como Senhor e em seu coração você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Que facilidade! Você só precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. E você precisa crer no teu coração, lá no fundo do teu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Você vai ser salvo. Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você nesse momento, nesta tarde de sábado, essa tarde quente em Ribeirão Preto, hein? Mas só que nesse momento você está ouvindo a palavra que refrigera o seu coração e a sua alma também. Então presta atenção, se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha aqui, Hebreus no capítulo 11, versículo 6, está dizendo justamente aquilo que eu falei para você agora há pouco. Sem fé, ninguém, presta atenção, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o procuram ou que procuram conhecê-lo melhor. Mas o que eu quero pegar aqui com você é bem essa frase aqui, ó. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Hebreus no capítulo 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém na face da terra
pode agradar a Deus se não tiver fé. Por quê? Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam, os que o procuram conhecê-lo melhor. É para você essa palavra nessa tarde? Tarde de sábado, dia 3 de agosto de 2024, é para você? Quem sabe você está aí dizendo, eu tô tão sem fé, estou achando que Deus se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de você. Ele não se esquece de ninguém. Tanto não se esquece que ele entregou o Filho amado dele para morrer por mim, pelos meus pecados, pela minha vida, e está interessado, muito interessado em você. Ele não quer que ninguém se perca. Não quer. A vontade de Deus é que todos aceitem o presente que ele já deu e que é para todo aquele que crer em Jesus Cristo. A primeira coisa que você precisa fazer é aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas vamos continuar, que já está acabando e eu prometo para você que já vai terminar. Olha, a promessa da vida eterna existe depois de perdão de pecados, de uma vida na terra que seja equilibrada, existe a promessa da vida eterna. E essa vida eterna, você só consegue conquistá-la para morar ao lado de Deus através de Jesus Cristo. Não existe outra situação. Olha lá, primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna, presta atenção, está no seu Filho. Não existe vida eterna para com Deus, ou que você vai passar ao lado de Deus, se você não aceitar o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Mas o problema está na segunda parte desse versículo, do versículo 12. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Que vida? Porque não é sofrimento. Na eternidade, depois que você morrer, você vai ter duas situações: vida e sofrimento. Quem não tiver o Filho não terá a vida. E, consequentemente, quem não tem a vida terá o sofrimento, o lago de fogo, sofrimento eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Presta atenção nisso, que às vezes a gente vai ficar, as pessoas ficam meio cismadas e muitas vezes eu penso que foi por isso que alguns combateram até a gente sair do ar, né? Para poder não falar mais a respeito de salvação, nem de Jesus Cristo, nem de vida eterna, mas a realidade é essa. Você um dia vai ter que encontrar com Deus. Você vai se encontrar com Deus. O problema de se encontrar com Deus é que ele sabe a resposta de tudo aquilo que ele vai te perguntar, tá? Você já passou por alguma situação, ainda que seja constrangedora, de você estar diante de uma pessoa que pergunta para você algumas coisas que você sabe que ela viu, que ela estava lá, e que naquele momento em que você estava praticando aquela situação, aquele ato, a pessoa estava lá e viu tudo? Você já passou por esse constrangimento? Não deve ser fácil. Outro dia eu vi uma entrevista de uma juíza, aliás, era uma audiência pública, que a juíza perguntou para o réu o que aconteceu no restaurante. O problema é que parece-me que a pessoa que estava sendo aleijada ali, ou retirada, ou roubada, naquele momento, era alguém de muita confiança da juíza. E ela se disse não apta para poder julgar, porque a pessoa que estava lá era parente ou amigo, mas ela fez as perguntas dizendo: olha, eu sei que você estava lá e que foi você quem puxou o gatilho. Apesar do rapaz estar
dizendo, a negativa dele era forte de que não foi ele não estava. As câmeras pegaram, mas como estava encapuzado, a única coisa que o identificava era aquela marca que ele tinha no braço, que ele levava no braço, aquela tatuagem monstruosa naquele braço, dizia que era aquele rapaz. Mas o rosto não dizia. Naquele momento eu comecei a analisar. Ela, a juíza, pode abdicar de não ter estado naquele lugar. Mas a pessoa que estava acusando era de confiança dela. E Deus, que ele está em todo lugar e ele sabe e ele não precisa argumentar nada. Eu vi. Eu estava lá. E aí, nesta situação, eu e você vamos ter que dar conta daquilo que nós fizemos. Isso fica difícil, é triste, mas é a realidade. Por isso, quero dizer para você, nesta tarde, que existe uma outra situação que muitas vezes nós deixamos passar. As minhas ovelhas, João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo relatou o evangelista João, capítulo 10, versículo 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se você é ovelha de Deus, se você é ovelha do Senhor, você sabe do que ele está falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você ouve a voz do Senhor. Você conhece a voz do Senhor. E você segue a voz do Senhor. E ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que coisa mais gloriosa. Saber que a vida eterna é dada pelo Pai através de Jesus Cristo e que nós não podemos ser arrebatados da mão do nosso Pai que está no céu. Você pode decidir. Esse vídeo ele vai ficar um pouco mais comprido do que os outros, mas é porque eu preciso falar para você que sem Jesus Cristo não tem condições. Veja o que diz esse próximo versículo aqui, ó. Diz assim, ó: cada ser humano morrerá uma só vez. E depois será julgado por Deus. Cada ser humano morrerá uma só vez e depois será julgado por Deus. Esta situação coloca eu e você num momento quando a carta aos Hebreus foi escrita, capítulo 9, versículo 27, ele está dizendo que cada ser humano morrerá uma só vez e será julgado por Deus. Ele está dizendo: está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está aí para você o plano de Deus para te levar para o céu, se você quiser, porque Deus não quer ninguém na eternidade com ele, não quer ninguém morando no céu que ele construiu sem ter anuência, sem ter decisão, vontade daqueles que estão indo para lá. Por isso, neste momento, eu quero dizer para você que você não tenha nenhuma dúvida que Deus em Cristo Jesus quer te abençoar e te guardar. Você não pode ter dúvida. Ele quer fazer isso. Mas você precisa tomar as suas decisões. É isso. A decisão é unicamente sua. O sacrifício já foi feito. Está pago. Todos os meus e os seus pecados foram pagos ali na cruz do Calvário através do sangue que foi vertido e que Jesus verteu ali na cruz que estava no Calvário. Por isso, o convite para você é aquele convite que eu sempre faço. Entrega o teu caminho ao Senhor.
Confia nele. Deixe que ele faça tudo por você. Entrega. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Confie que ele pode fazer nesse tempo o melhor para você, o melhor por você. Aonde quer que você esteja, você pode confiar no Deus que faz o melhor por aqueles que entregam a sua vida a Ele. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele, porque Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz que estava no Calvário, pela minha e pela sua vida. É isso. Então, eu vou orar nesse momento para que você decida e que a sua decisão seja favorável. Que a sua decisão seja uma decisão acertada. Entregar a sua vida a Jesus Cristo. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão ali no estado do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos e irmãs gaúchos, que o Senhor possa abençoar, continuar com as suas mãos estendidas, com o seu braço estendido sobre a vida de cada um deles, dando prosperidade, saúde e paz a cada uma daquelas pessoas. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Muitos relatos, muitos testemunhos de pessoas que já estão saindo daquele lugar de miséria e começando a viver novamente. Que o Senhor abençoe e guarde a cada uma dessas pessoas. Dê sabedoria aos homens e mulheres que são os gestores públicos desses bens materiais, desse dinheiro, desses investimentos que deverão ser feitos para que possam favorecer aqueles que são menos favorecidos. Abençoa, abre a mente e o coração dessas pessoas. Cuida para que eles tenham temor do Senhor sobre aquilo que eles estão fazendo e que nós possamos ver a tua boa mão atuando na vida desses homens e mulheres também. Oramos pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. O Emerson, a Dona Maria José, oramos pela vó Hilda, pela vó Teresa, pela vó Luzinete, oramos pelo Eduardo, que está lá em Piracicaba, está se recuperando, está melhorando, mas o Senhor pode fazer um pouco mais pela vida dele, para que saia rapidamente daquela UTI. Oramos pela Dona Sandra, pelo Pedro, oramos pela Selma, pelo Geninho, pelo Yuri, pela Isabela, pelo Ronaldo, pela família da nossa saudosa irmã Célia, o Ronaldo, Wesley, a Fabiane, a Flaviane, as crianças. Oramos para que todos eles tenham uma bênção especial nesse tempo de dificuldade. Oramos por todos aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão na drogadição, aqueles que estão no alcoolismo, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de possessão, aqueles que estão possessos de demônios. Nós repreendemos em nome de Jesus da vida dessas pessoas, toda a mão do diabo que foi colocada sobre a vida dessas pessoas, nós repreendemos em nome de Jesus. Abençoamos todas as pessoas que vão se achegar a estas que estão ouvindo esta palavra nesse momento. Aqueles que estão nos asilos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão presos, aqueles que estão encarcerados, justa ou injustamente, o Senhor o sabe e o Senhor pode fazer o melhor sobre a vida dessas pessoas. Nós oramos para que todos eles tenham uma tarde abençoada, uma noite de paz, com muito descanso, para que o domingo seja um domingo repleto de grandes realizações. Abençoa a nova semana que se iniciará com o domingo e aqueles que estão procurando um emprego, que eles possam ter essa porta de emprego o mais rapidamente aberta sobre a vida de cada um deles. Que o mês de agosto seja um marco diferencial na vida de cada uma dessas pessoas. Aqueles que estão empregados, que possam ser valorizados e que valorizem os seus empregos também, honrando os seus patrões. Aqueles que são patrões, que possam honrar também os seus funcionários, pagando o mais dignamente possível, num país que está cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de ansiedades, de transtornos, de tristezas, querendo acertar na escolha que será municipal nesse ano de 2024. Que o Senhor abra a mente e o coração de cada um de nós,
para que nós possamos entender e identificar aqueles que são os escolhidos do Senhor para administrar as nossas cidades. Nós oramos agradecidos, porque o Senhor tem feito o melhor sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Havendo necessidade, nós voltamos o mais rapidamente possível, ainda hoje, se possível, mas amanhã nós estaremos de volta, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, um grande sábado para vocês, uma grande tarde de sábado, uma grande noite e que vocês tenham o descanso merecido e que vocês possam ter a bênção do Senhor repousando sobre a vida de cada um de vocês. É a minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, até amanhã.